Fala, meu povo! Estamos aqui no canal da Paulistana hoje com um vídeo muito especial porque nós estamos no mês de abril e o mês de abril é um mês de comemorações, porque é o aniversário da nossa igreja. E esse ano a gente está comemorando 108 anos. Sim, 108 anos. A primeira igreja evangélica congregacional de São Paulo. E agora com vocês, nossa vinheta. Sim, hoje estamos num vídeo especial, preparação para o nosso aniversário, porque nos próximos dias teremos o nosso culto online, que as informações estarão no final do vídeo, para a comemoração dos nossos 108 anos. E aí nós jovens, a galera da UMEC, resolveu fazer esse vídeo especial para antecipar aí um pouquinho das nossas comemorações e falar um pouco aí do que acontece aqui na nossa igreja. E hoje nós temos um convidado muito especial, com vocês, nosso querido pastor amado, pastor Serginho. Para alguns, Sérgio Mascoli. Para nós, pastor Serginho. Oi, Josi, tudo bom? Oi, pessoal da Paulistana, tudo bem? É um prazer estar aqui e, olha, quero agradecer a oportunidade, mas elogiar toda a equipe, né? Porque esse é realmente um programa de televisão. Parabéns pelo profissionalismo, vocês merecem. Bom, para quem não sabe, esse é nosso pastor querido, amado, e hoje ele foi convidado porque nós faremos algumas perguntas de como foi aí a trajetória dele na nossa igreja. Teremos alguns convidados por vídeo, viu, pessoal? Porque aqui a gente está seguindo todas as normas. Nossa equipe está reduzida em 2 pessoas, mais eu e o pastor, mas nós estamos seguindo todas as normas, mas tem uma galera que vai participar aí através de alguns vídeos, algumas perguntas que foram encaminhadas. Certo? Então vamos começar, pastor? Bora lá, vamos lá. Então vamos lá. A nossa primeira pergunta é: quantos anos o senhor tem de ministério pastoral e desses anos, quantos anos são de Paulistana? Bom, de ministério pastoral eu tenho 31 anos. Fui ordenado, mais velha que eu, inclusive. Dia 15 de abril de 90. 15 de abril, pastor? 15 de abril de 90. Abril. Fez agora há pouco tempo. E em outra denominação. Tá? Aí depois, quando eu estava na igreja congregacional, foi feita uma reunião no Rio de Janeiro, eu fui para lá no Rio de Janeiro, né, para poder revalidar, enfim, e eu achei interessante uma postura, né, porque a denominação que eu fazia parte é próxima da nossa, né, mas aí um irmão falou assim: você teria medo de passar ou dificuldade de passar por um outro concílio entre nós congregacionais? Eu tomei aquilo como desafio. Eu olhei para ele e falei: não, pastor, não tenho não. Eu encaro. Aí ele falou: é isso que eu queria ouvir de você. Então, houve um outro processo de concílio ordenatório, aqui já na Paulistana, né, algum tempo depois. E eu achei interessante porque toda a documentação, as atas, enfim, da outra denominação, estavam tudo certinho. Mas eu acho que aquela foi uma prova de convicção de se eu queria ou não estar congregacional, né? E aí eu senti aquilo como um desafio amoroso, não foi um desafio tipo cruel, né? Aí sim, fiz um outro concílio, fiz de novo a prova, fiz o concílio com os irmãos pastores aqui, e depois fui ordenado aqui na Igreja Paulistana, inclusive, né? Então já tenho. Já era para ser daqui mesmo. Com certeza, a minha história aqui. Mas só que eu vim para a Paulistana algum tempo depois, que nessa altura eu assessorava o pastor Jair Pintor, né? Jair Álvares Pintor, que é um decano que a gente teve na igreja congregacional durante muitos anos. Era alguém que tinha muito carinho por mim e alguém que eu me espelhava muito, né? Então, ele era, nessa época, pastor da igreja de Guarulhos, então eu fui auxiliá-lo lá em Guarulhos, né? E depois que ele foi jubilado, que ele teve um problema de saúde, aí então eu me senti livre e comecei a frequentar a Paulistana, e aí acabou ficando na Paulistana. Estou aqui desde 2003. Então, 2003, pessoal, da matemática, então de Paulistana, o senhor tem quantos anos? Olha, viemos para a Paulistana, eu e a família do Lucas, o seu esposo, Diácono Lucas, Aline, enfim, do Maurício, da Sabrina, Jair e Penha, na mesma assembleia. Nós fomos recebidos, membros aqui na Paulistana, na mesma assembleia em 1999. Então, já são 22 anos como membro da Igreja Paulistana e como pastor da Igreja Paulistana desde 2003. São 18 anos. 18 anos, isso aí. E, galerinha, aproveitando aqui para falar que nós estamos tão chiques que nós temos patrocínio para este vídeo.
Cíntia e Beto, Dona Maria Doces estão patrocinando o nosso vídeo. E aqui, ó, mandaram doces para nós, porque eu e o pastor poderemos comer durante o vídeo. Então, não estranhem. Mandou muitos doces, então vocês entrem lá no Instagram dela. Encomendem o doce de vocês, porque é muito gostoso. Inclusive, pastor, ela mandou aqui, ó, uns docinhos que ela fez agora especialmente para Páscoa, para o senhor. Tudo lindo, maravilhoso, ela fez, muito gostoso. Também, se o senhor quiser comer, ó, temos bolo, temos copo da felicidade, o que o senhor quiser comer aí no decorrer do vídeo, fica à vontade, porque é para isso mesmo que a gente encomendou. A Cíntia empreendendo, hein? Cíntia empreendendo. Parabéns, em plena Cíntia. pandemia aí, ó, Cíntia e Beto arrasando. E, gente, a Cíntia sabe fazer mesmo doce, viu? Comprem que vocês não vão se arrepender, porque é muito gostoso. E agora nós vamos para o nosso primeiro vídeo, Aline, produção, meu ponto. Produção, vamos para o primeiro vídeo? Então, vamos para o primeiro vídeo. Pastor, vai passar ali para o senhor a primeira pergunta dos nossos convidados. Oba! Oi, boa noite, a paz do Senhor. Então, pastor, eu queria saber qual foi o processo da sua aproximação com a igreja paulistana. É isso. Beijo, igreja, saudades. Ah, a Laine pediu batismo, viu? Sim. E assim que a gente voltar presencialmente, nós iremos batizar. E eu e a Cíntia e a Juliana vamos discipular. Minha aproximação com a paulistana foi muito bacana. A paulistana é a igreja congregacional daqui, né? E quando eu me aproximei em 88, eu fazendo o Seminário Bíblico de São Paulo, ou IBB, todos os pastores congregacionais se formavam lá. Então, quando eu comecei a namorar com a igreja congregacional, foi num estágio. Então, a gente tinha que fazer um estágio, né, de pastoral. A gente tinha que ir para uma igreja e ficar o dia inteiro na igreja, um domingo. E a igreja que eu fui pela primeira vez fazer o estágio foi a igreja de Utinga. Pertinho de mim. Pois é. E aí, quando eu cheguei na igreja de Utinga, é uma igreja pequenininha, acolhedora, né? As nossas igrejas não são muito grandes, né? Eu estava acostumado com a igreja maior. Aquilo me causou um impacto gostoso. E aí a gente tinha que participar de todo evento, né? Então, teve um dia que eles fizeram uma assembleia. Aí a assembleia mudou meu coração, Josi. Viu, Alaine? Quem mudou meu coração foi uma assembleia da igreja de Utinga. Porque quando eu participei da assembleia como ouvinte, né, não podia participar, enfim, mas tive autorização, eu vi o processo, vou dizer, teocrático, né? Porque os irmãos podiam falar, as pautas podiam ser propostas, todo mundo podia falar. E da onde eu vim não era exatamente assim, né? Eu falei, nossa, essa liberdade que os irmãos têm é cristianismo, né? E aí então eu decidi, né, durante os estágios, ir conhecendo as igrejas congregacionais. Então fui para o Parque Cruzeiro do Sul, fui para a igreja de Monte Santo, enfim, eu comecei a fazer um tour, né? A Radioleste ainda nem era a Radioleste do jeito que ela é, eu comecei a fazer um tour, e aí eu fui conhecendo as igrejas, fui me identificando. Então lá por volta de 90, 91, eu vim conhecer a Paulistana. Gente, isso aqui era uma igreja bombada, hein? Isso aqui era... Meu Deus 90, do céu. 91, não tinha nem nascido, pastor. Josi, você era, né? Eu ainda era jovem, tinha cabelo. Aí era magrinho. E a igreja era muito gostosa. Tinha um grupo de louvor, uma mocidade. E eu me encantei, né? Mas, diga, não é só a paulistana. Na época, todo o movimento congregacional era muito pujante, né? Aí surgiu Guararema. Aí eu fui ficando apaixonado. Mas eu conheci, viu, Alaine, a igreja paulistana, por volta de 90, 91, e depois, em 96, 97, foi quando eu deixei de estar na igreja de Guarulhos, né, DEC de Guarulhos, e aí eu fui andando por algumas igrejas, e chegando aqui na Paulistana, é perto de casa, relativamente, né, enfim, e acabei me identificando, né. Também conheci a igreja de Santo André, que também eu gostava muito, né? Era uma igreja bacana. A igreja do Ipiranga, onde você e o Lucas casaram. Sim. Né? Foi o movimento congregacional que me encantou. E aí a igreja paulistana acabou pela simpatia. O pastor Heraldo já era pastor aqui na Paulistana. E quem conhece o pastor Heraldo sabe que ele é muito simpático, ele é atencioso, é parceiro, é gostoso o envolvimento que ele provoca com a gente, né? Então, quando terminei de trabalhar em Guarulhos, né? Fiquei um tempo em Guaianazes, que foi uma igreja na qual eu realmente me envolvi com congregacionalismo, e depois aqui na Paulistana, então, a partir de 96, 97, 98, só vindo de vez em quando,
Aí, em 99, vim de mala e cuia. Aí, numa assembleia que teve, o pastor Heraldo me convidou, falou da família do seu sogro, da sua sogra, né, que as crianças eram todos pequenininhos, né? O teu marido era literalmente pequenininho, estava trocando os dentinhos, e a Aline era bebê de colo. Eu peguei a Aline no colo, de verdade. Até um dia ela teve um problema de saúde, eu levei ela para o pronto-socorro, ela foi no meu colo, literalmente, né? Aquele bebezinho lindo, e hoje aí está uma mulher trabalhando para o Senhor. Então foi a partir de 91 que eu fui me aproximando, 99 decidi que aquele era meu lugar de ficar. É importante falar, em 2009 eu fiz um pit stop do pastorado aqui para fundar o IBK. Eu lembro, pastor. Tá? Houve uma assembleia das PIC, né, e que ficou definido que nós teríamos um seminário congregacional em São Paulo, né? Aí eu falei, opa, minha dica para poder, porque meu sonho era esse, né? Meu sonho era ter um seminário congregacional. E aí, então, quando foi conveniente a possibilidade do seminário acontecer, o pastor Douglas Nassif, né? Falei, cara, tudo de bom, né? Aí eu pedi, então, um desligamento da igreja, o pastor Leandro ocupou meu lugar, ele foi eleito no meu lugar, e eu acho que eu fiquei 3 ou 4 anos fora, enquanto eu trabalhava no IBK, que foi um dos melhores momentos da minha vida ministerial. Ser professor do IBK foi uma das experiências mais lindas que eu tenho na minha vida. Minha mãe agradece, pastor. Essa pausa aí, ela agradece que ela e muitas pessoas queridas, tia Leidinha, né? Pelo amor de Deus. A Luciana, o Jonas, um pessoal muito gente boa que a gente conheceu através do IBK. Eu não sabia que a sua pausa aqui tinha sido por causa disso. Foi. Mas foi uma pausa super justa e muito bem utilizável. Graças a Deus, a igreja compreendeu. E é interessante, né, Josi, porque tem certas coisas na vida que você tem que escolher. Né? Não dá para fazer 2 coisas boas, às vezes. Né? Você tem que fazer uma coisa boa só para fazer bem feito. Né? E eu sabia o quanto eu amava. Eu amo teologia, amo seminário. Né? Sou professor há 31 anos de seminário, continuamente. Então eu falei, se eu ficar na Paulistana e ficar lá, o meu coração penderia para um seminário. Né? E ver o IBK como nascer, né, dia 10 de março de 2010, a primeira aula fui eu que dei, o Jonas estava lá, foi a primeira pessoa que eu vi, então foi um momento muito especial. Foram 4 anos, meio 5 anos de um deleite espiritual que eu guardo com um carinho especial no meu coração. Que bom, pastor, que bom. Bom, vamos para a próxima pergunta, que é, eu sei que são muitos anos de história, muitos anos com a igreja, então a gente quer te dar uma missão um pouco difícil, mas escolher 3 momentos que foram muito marcantes para o senhor aqui na Paulistana. É fácil. O primeiro foi quando, numa assembleia, né, que havia uma comissão de sucessão do pastor Heraldo para um outro pastor, eu estava quieto no meu cantinho lá, tudo mais, eu já estava acompanhando o pastor Heraldo desde 99, isso por volta de 2003, então já eram quase 5 anos acompanhando o pastor, mas era só acompanhando mesmo, Josi, não era vice-pastor, nada disso, né? E aí, então, nessa assembleia, o pastor tinha pedido a renúncia, né? E que uma comissão de sucessão foi eleita. Eu me assustei que na assembleia, né, o atual presbítero Edson Palhares, né, na época ele era diácono, ele propôs o meu nome para a assembleia. Eu tomei um susto, né? Mas na hora que eu olhei para o então diácono Edson, né, Palhares, e olhei para mim, eu falei, esse é o momento, que até então eu nunca tinha tido uma titulação de pastorado, né, sempre acompanhando o pastor Jair, depois o próprio pastor Geraldo. O pastor Jair acompanhei 13 anos, o pastor Geraldo 5 anos, né, então já eram 18 anos de convivência com ministros, né, mas nunca tinha sido a minha vez. E aí quando eu olhei, meu coração ficou em paz. Tipo, se caso te indicar e você for eleito, assume. E eu fiz isso, né? Então, fui eleito e depois assumi o pastorado. Então, foi um conjunto muito bacana. Uma outra situação muito marcante para mim no meu ministério foi quando eu batizei meu primo, o Gilvan Nunes. Né? Hoje ele mora nos Estados Unidos, junto com a mulher, com os filhos, né? E o Gilvan é um irmãozinho, ele é bem mais novo do que eu, mas eu vi ele crescendo, literalmente, né? De pequenininho, estava no ensino fundamental, enfim, eu vi ele crescendo, e ele frequentava a Paulistana nesse período, né?
E ele pediu batismo. E por coincidência, seria meu primeiro batismo, né, como pastor oficial. Né? Foi um privilégio, então. Foi foi um momento muito, muito especial, né? Que para mim foi muito, muito honroso mesmo. E eu diria, aí eu vou colocar num bloco só, os casamentos, né? Inclusive o seu, do Lucas, né? Do Mateus, da Débora, enfim. Por quê? Porque quando eu oficializo um casamento, na minha mente eu estou oficializando uma família. E é uma das coisas mais, eu fico emocionado, mas é uma das coisas mais nobres que eu faço como ministro. Por isso que eu não faço casamento de qualquer um. A gente sabe. Não mesmo. Porque para mim Quem tem o senhor como ministro quando casa se sente muito privilegiado. Isso é um fato. Verdade, porque eu faço uma celebração quando eu sei que é importante. Então eu diria os casamentos, e não foram muitos, hein? Da Juliana, do Zé, enfim. Né? Tem um próximo que provavelmente... Tem um próximo aí chegando, não é mesmo? Olha os doces. Em dezembro, aí vai ter que comprar um lençol, viu, gente? Só um lencinho não vai dar conta. Então, eu diria isso. O dia que eu fui indicado pelo presbítero Edson para ser pastor, o batismo do meu primo, o Gilvan Nunes, e os casamentos que eu fiz. Esses são os 3 momentos mais especiais do meu ministério. Legal, pastor. Muito legal. Os casamentos, gente, ele se emociona mesmo. Eu que o diga. Bom, vamos para o próximo vídeo, produção? Vamos para o próximo vídeo para um convidado muito especial, que inclusive nós já falamos um pouco dele aqui. Mas que será, hein? Olá, amigos da Paulistana, irmãos amados, graça e paz, Deus abençoe todos vocês. A saudação aqui da nossa família aqui. A Flá, o Luquinhas, Deus abençoe ricamente vocês. Parabéns pelos 108 anos de vida dessa amada, saudosa, histórica igreja. Deus abençoe. Parabéns, pastor Serginho, né, por ser o pastor há tantos anos, fazer parte dessa história de maneira tão brilhante, tão cheia da graça do Senhor. Parabéns a todos os membros congregados. Deus ajude todos vocês nesse contexto de pandemia, que o Senhor seja o nosso auxílio e fortaleza. Amém? Mas vamos lá, me pediram para deixar aqui uma pergunta para o pastor Serginho, e eu gostaria que o pastor Serginho falasse um pouco sobre 3 períodos da história da Igreja Paulistana que tem muito a ver com a minha história da Flá, né? E até do Luquinhas, que foi apresentado aí pelo pastor Serginho na ocasião aí das nossas primeiras férias, né, com o Luquinhas aí em São Paulo. Agora é onde a gente segura a audiência e a gente vai para o comercial, mas você fica aí que o pastor já volta para responder as perguntas do pastor Leandro. Trocar o piso é o sonho de muita gente e com isso a Fácil Reparo pode te ajudar. A gente trabalha com o melhor piso vinílico do mercado. Se você quer instalação rápida, muitas opções para escolher e, é claro, qualidade e resistência, é com a gente. Resistente à água, você pode colocar até na sua cozinha. E dependendo de como esteja o seu piso atual, você pode colocar por cima dele. Faz já um orçamento para você trocar a sua casa, o seu estabelecimento e, por que não, a sua igreja. Faz toda a diferença no ambiente. Vem com a gente fazer um orçamento. Faça e reparo. Voltamos, pessoal. Então, vamos seguir agora com as perguntas do pastor Leandro, que está longe, mas hoje ele está bem pertinho aqui com a gente. Solta aí. Mas, pastor Serginho, eu queria que o senhor falasse primeiro sobre como foi assim, como o senhor recebeu a minha chegada e a chegada da Flá, né, isso em 2002. Como foi isso, né? Conta um pouco sobre isso, tô curioso, né? Uma segunda questão, um pouquinho mais para frente, depois que você fez o nosso casamento, depois que eu fui preparado para a ordenação, como é que foi para você sucedê-lo, né? Naquela ocasião,
em 2008, né, e ser um ano como seu auxiliar. E, por último, como é que foi, conta um pouco para nós como é que foi o contrário, depois você me suceder, né? E aí eu queria, não sei, você já deve ter contado, mas conta um pouquinho para todos nós, né, aquela experiência, aquela confirmação, aquele sonho, né, que você teve e que foi uma enorme confirmação para mim e para você voltar para Paulistana e para eu e para nós virmos aqui para João Pessoa, tá bom? Gente, um beijão a todos, tá bom? Da Flá, do Luquinhas, meu. Deus abençoe ricamente a vida de todos vocês. Fiquem na paz e mais uma vez, parabéns. Uau! Quer fazer a gente chorar. Bom, a história que eu tenho com o pastor Leandro, com a Flávia e com o Lucas é uma história cruzada por amor de Deus mesmo. E foi muito interessante. Eles estudavam, eles tinham sido vocacionados a fazer seminário, e o Betel Brasileiro é um seminário bastante sólido, e eles queriam fazer em João Pessoa, na Paraíba. A Flávia morando em Minas e o Leandro morando aqui em São Paulo, aqui na Zona Norte. E os dois se conheceram lá. Depois de um período de curso lá, eles se transferiram para São Paulo, né? E a irmã Durvalina chegou, que era a diretora do Betel Brasileiro aqui em São Paulo, falou para mim, olha, está chegando 2 irmãozinhos, né, de João Pessoa, para terminar o curso aqui em São Paulo. E eu queria que você conhecesse esse casal de namorados. Na verdade, a Durvalina queria que eu ficasse de olho no namoro dos dois, né? A irmã Durvalina é muito séria, viu? É uma mulher que eu admiro. Durvalina é um bezerra, uma mulher de Deus assim, né? E aí eu comecei a fazer um acompanhamento, ela chamava isso de tutoria. Fazendo uma tutoria com o pastor Leandro e a minha prima Carmen, né, que é da Igreja Manaim, também é ministra lá, fazendo tutoria com a Flávia, né? E aí, passado algum tempo, eu falei, Leandro, vai conhecer a Paulistana, né? E ele veio conhecer a Paulistana. Ele, a Flávia, decidiram ficar como membros aqui na Paulistana. Enfim, aí desenvolveu-se um trabalho muito bacana, ele foi para a ordenação, foi ordenado na Igreja Congregacional aqui em São Paulo, aqui na Paulistana, né? Tudo muito bacana, e decidiu se casar. Foi o casamento dele feito em Belo Horizonte. Fui até Belo Horizonte para fazer a celebração do casamento e com muita alegria, porque eu vi esses meninos se formarem, né? O pastor Leandro ainda era muito jovem, não tinha o sotaque lá de João Pessoa, porque agora já tem um sotaquezinho, né? Então é uma relação de amor. E quando o IBK foi nascendo, e o meu coração ficou convicto de que eu precisava estar no IBK, junto com o pastor Douglas, né? O pastor Douglas como o presidente e eu como o auxiliar, eu falava, bom, eu agora tenho que deixar a Igreja Paulistana. Então, conversei com o pastor Leandro e falei, pastor, eu vou ter que deixar a Igreja Paulistana e gostaria muito que você pudesse ser candidato, né? Tinha o pastor Alan Reis também, enfim, alguns pretendentes, né? E aí a igreja acabou elegendo o pastor, depois que eu realmente renunciei, faltava um ano e pouquinho para eu terminar meu mandato aqui, para ser eleito de novo ou não, fez a renúncia e o pastor Leandro foi eleito. Aí eu fiquei no IBK e a partir do trabalho do IBK, indo nas igrejas dos alunos, né, do IBK, a grande maioria eram congregacionais, e depois de 3 anos ou 4 anos, aí é uma coisa de Deus na vida dele, da Flávia e minha. Eu estava vindo da igreja de Santo André, tinha ido ministrar Santa Ceia lá, a igreja estava sem pastor na época, e todo mês eu ia ministrar Santa Ceia. É uma igreja que eu tenho no coração. Pessoal de Santo André, vocês são minhas ovelhas também. É o pessoal de Camilópolis? Isso, de Camilópolis, né? Camilópolis. Literalmente é uma igreja que eu tenho como meu grupo de pastores, de ovelhas, aliás. E aí um dia eu estava voltando de lá, e passando em frente à igreja de Utinga, me veio uma voz na mente. Você vai voltar para a Paulistana. Isso foi no domingo. Amém. Não, gente, foi impressionante. Isso foi impressionante, mas muito impressionante mesmo. Aí eu falei, nossa, mas voltar para a Paulistana? Como assim, né? Não estava no meu plano. Meu plano era continuar no IBK, ser capelão do IBK, enfim.
entrar no IBK. Aposentar no IBK. Aposentar no IBK. Aí, o pastor Leandro me ligou na segunda-feira, na hora do almoço, provavelmente. Falou, irmão, você pode marcar uma conversa com a gente? Falei, Leandro, pode, né? Falou, vai eu e a Flávia. Aí eles marcaram na clínica. Assim que acabei os atendimentos, né? Eles estavam lá. Vocês podem não acreditar, vocês podem não acreditar. Eles chegaram para mim e falaram assim, Deus mandou a gente voltar para João Pessoa, na Paraíba. E nós temos que pedir renúncia do ministério pastoral da Igreja Paulistana. Aí eu olhei para eles e falei, não acredito. Porque ontem, vindo da igreja de Camilópolis para São Paulo, da minha casa, né? Não é tão longe, passando em frente à igreja de Utinga, que é perto de Camilópolis, né? Me veio à mente essa palavra e eu contei para eles. Aí eles se emocionaram e eu me emocionei também. Porque o que eles estavam querendo era uma confirmação de Deus, porque, gente, eles iam ter que renunciar ao trabalho deles, eles trabalhavam no banco, iam ter que deixar as coisinhas aqui de São Paulo e mudar para lá, né, para João Pessoa, na Paraíba, ter que arranjar casa, fazer tudo de novo. Então eles queriam uma confirmação de Deus. E não é que a minha palavra de que Deus tinha falado no meu coração, que eu iria voltar na Igreja Paulistana, e só poderia voltar se o pastor Leandro não estivesse mais como pastor, né? E se eu fosse reeleito, né, para a igreja. E aí então eles tomaram aquilo como confirmação e eu também tomei como confirmação. E aí então nós conversamos, oramos juntos durante algum tempo. E aí então ele fez a carta de renúncia, né, porque também me parece que não deu tempo de ele terminar o mandato dele, né, dos 4 anos, enfim. E aí logo depois eu fui indicado pela comissão de sucessão a voltar para a igreja. Então eu devo ter voltado para a Paulistana em 2013, se não me engano, 2014 talvez. Então a grande história de amor e de plano de Deus foi que eles já sabiam que iam voltar, tinham decidido, tinham no coração essa vontade, mas queriam uma confirmação. E sem que eu soubesse, Deus usou a minha mente, né, falando na minha mente que eu voltaria para a Paulistana, dando a eles a confirmação de que eles podiam ir embora para João Pessoa, na Paraíba, começar um ministério novo lá, e que eu voltaria para a Paulistana exatamente como veio a meu coração, né, assim de repente, e como já era do plano deles. Só que os planos certos vêm de Deus, os humanos se desfaz, né? Então isso confirmou o propósito de Deus na vida deles e o propósito de Deus na minha vida. E aí eu me senti muito amado por Deus, né? E eles se sentiram amados por Deus também, porque os planos da gente foram cruzados, né? Tanto no começo, quando eu comecei a fazer a tutoria do pastor Leandro, né? E a minha prima Carmen também é psicóloga, né? Fazendo tutoria deles, não é porque a gente era psicólogo, não, porque isso era procedimento da irmã Durvaliana. Ela colocava tutores para acompanhar alguns alunos, né? Principalmente aqueles que ela tinha uma percepção bacana, né? O Alexandre Canhone, por exemplo, que hoje é missionário no Níger, né? Que foi Paquito da Xuxa, né? Lá na década de 80, foi tutelado também dessa forma. A irmã Durvalina pediu para que eu tutelasse ele, justamente vendo que ele tinha uma prosperidade. E o Lucas, e a mulher dele na Mongólia, enfim, era um olhar da irmã Durvalina que confirmava o projeto, né? E, de uma certa forma, esse encontro que nós tivemos no dia seguinte, confirmou o propósito de Deus para o pastor Leandro e a Flávia, e o Lucas nasceu lá, e comigo aqui voltando para o Paulistana. Foi uma obra de Deus linda. Nossa, pastor! Eu lembro quando o pastor Leandro mandou o vídeo, e aí eu fiquei, nossa, gente, quero saber qual é a história. Eu fiquei só na curiosidade. Mas quando é de Deus as coisas, né? E às vezes a gente acha que quando a gente tem um plano X e não acontece naquele momento, simplesmente não é para acontecer ou que Deus não queria. Mas é que às vezes isso não era naquele momento, né? Mas Deus guarda ali e no momento certo realiza que era a vontade deles de voltarem para lá. E estão lá já há alguns anos, né? Vêm para cá visitar a gente e tudo mais. Continuam sendo uma família muito querida da igreja, né? Eu lembro que a primeira vez que eu vim aqui... Não, eu namorava o Lucas ainda, nem sonhava com isso, inclusive. Era o pastor Leandro que estava aqui ainda. O culto era de manhã, era ele que estava aqui. E se o senhor voltou em 2013, foi exatamente o ano que eu comecei a namorar o Lucas. Olha só. Deus já sabia que futuramente eu vinha para cá. E o pastor Serginho ia ser um item indispensável para mudar, né? Então... Isso é bom colocar, porque eu te conhecia desde a adolescência. É verdade, e o pastor. Lucas desde criança. E quando você entrou... eu vou emocionar de novo.
quando você entrou com seu pai na igreja, com o Lucas lindo do jeito que ele estava lá, eu não consegui nem pregar. Né? Engasguei tudo, né? Porque Tio Sérgio que teve é que mais do que melhorar. uma cerimônia, é uma participação de vida, né? É verdade. É uma participação de vida. Então, quando o pastor Leandro também, né? Quando eu vi ele se casando lá em Belo Horizonte. Eu imagino que foi muito especial apresentar o Luquinhas, né? Foi. Por isso que eu falei agora há pouco que casamentos, para mim, é importante por isso. E o Lucas é fruto dessa relação de amor, de cumplicidade, de parceria, porque o pastor Leandro e a Flávia são muito parceiros, são amigos além de marido e mulher, né? De verdade, né? Então eles se amam mesmo. E ver a prosperidade, tanto na família quanto na igreja, como na vida deles, é um privilégio. É verdade. O pastor tem o privilégio de alguns casais ele casar e quando os filhos nascem apresentar, né? Foi com o Arthur, da Ju e do Zé. Essa aqui é o meu ponto aqui, a câmera, Josiane. O Miguel, assim que tudo voltar, né? Casou o Matheus e a Dé. E o meu e do Lucas aí futuramente. Sabrina também, o Alex também futuramente. Então ele tem esses privilégios aí que Deus concede ao coração dele. De concluir a missão ali da família. Verdade. Mesmo, verdade. né, pastor? Como do Lucas, do Gilvan, meu primo também, o Vinícius eu também apresentei, né? Então isso é bacana, né? Porque gera uma história de vida, isso que é mais importante. É verdade. Queria vir com a igreja, mas no particular também, né? Bom, pastor, vamos continuar aqui. O senhor falou até da sua questão de psicólogo, e não é combinado, mas vai casar com a minha pergunta do script aqui. Então, para quem não sabe, o pastor, além de ser pastor, qual produção? Essa? Essa aqui, tá bom. Essa aqui, muita câmera. Além dele ser nosso pastor, ele é psicólogo também, né, pastor? E aí, a gente queria saber como é essa conciliação de profissões, né? E assim, se já teve algum momento na sua caminhada aí de ministério, ainda mais aqui na Paulistana, onde o senhor se viu tendo que agir mais como psicólogo do que pastor. Sim. José, engraçado, né? A psicologia não aceita religião. É da natureza da psicologia. Pelo menos é até agora, né? Então, e a igreja não aceita a psicologia. A igreja não pode ser, a igreja como um todo. Então, eu sempre me vi, no caso da minha profissão, no meio do caminho, né? Então, dentro da psicologia, eu fui questionado algumas vezes porque era ministro. Mas como que você pode ser ministro e ser psicólogo? Como se não pudesse. E a igreja também. Como que você pode ser psicólogo sendo pastor? Mesma pergunta, mas de outro sentido. Então, eu me sentia dividido nesse ponto. Porque, para mim, a psicologia cristã, enfim, ou a psicologia científica, ou a psicanálise, ou a mesma filosofia, é um campo de conhecimento aplicado a qualquer coisa que você pode fazer. Tá? Qualquer coisa. Mas eu já me senti constrangido na psicologia por ser ministro. E me sinto constrangido sendo psicólogo na igreja. Não na Paulistana, de uma forma geral. É porque aqui, gente, a gente super ama ele ser psicólogo. Sem dúvida, a igreja aqui tem essa abertura. Mas, Josina, você acredita que um pastor uma vez falou para mim que eu não era de Deus porque eu era psicólogo? Lá no... quase que eu falo o nome do lugar. Ele falou... Pipina, ia fazer ele falou isso para mim, você não é de Deus porque você é psicólogo, porque a psicologia é do diabo. Ele falou isso para mim. E aquilo me surpreendeu muito. E como psicólogo, independente se a pessoa é crente ou não é crente, enfim, o conhecimento do corpo científico da psicologia trata e cuida das pessoas. Tá? Então, tem um êxito profissional na psicologia que eu reconsidero de alto padrão. Até porque eu sou muito ligado, não atendo milhões de pessoas, né, dou aula em psicologia, né, em nível de pós-graduação, então tenho muitos alunos no qual eu troco muita experiência. A psicologia dá muita experiência humana para a gente, de sofrimento humano, né? Então não preciso assistir série, não preciso ver novela, não preciso ver nada. Só de lembrar de um atendimento que eu fiz, já assisti uma série inteira, né? Ou uma novela de 200 capítulos inteiro, porque o sofrimento é muito intenso. E às vezes eu tento trazer a psicologia como ciência para a igreja, mas a adesão não é grande.
tá? Seja no campo da sexualidade, no campo da saúde mental, no caso depressão, ansiedade, depressão, suicídio. Então, às vezes a minha voz não é muito ouvida, isso me deixa um pouco queixoso. Não é com a igreja paulistana, é com a igreja como um todo, tá? A paulistana, a igreja convencional até abre um pouco mais espaço disso. Agora sim, eu já muitas vezes intervi aqui na igreja como psicólogo, tá? Usando a postura de pastor, principalmente no que se trata de psicologia de grupo, né? Na formação de grupalidade, porque a paulistana hoje tem uma grupalidade boa, né? De irmandade, mas isso foi um trabalho que eu também trouxe da psicologia social ou da psicologia de grupo, essa integração. Então, sim, não sempre, mas houve momentos, principalmente momentos mais difíceis da igreja, em que eu agi como psicólogo. Me lembro que quando o pastor Maurício Medeiros, né, teve lá um problema com a igreja de Monte Santo, enfim, que a igreja né, a igreja paulistana acolheu esse grupo aqui na Paulistana, eu fiz um trabalho de psicoterapia de grupo aqui. Então vieram os irmãos todos, a igreja estava fechada, foi um sábado à noite, né? Os oficiais da igreja paulistana sempre juntos, tá? Eu e os oficiais da Paulistana somos muito próximos, a gente é amigo. Então, sim, eu usei trabalho porque não tinha outro jeito. Porque ou você cura a alma de uma pessoa, tá? Ou ela fica com aquele machucado sendo espiritual ou tentando viver na igreja, e não combina. Então, eu entendo que curar a alma de alguém é curar também a espiritualidade dessa pessoa. Então, quando para de doer o corpo, a alma, a espiritualidade flui melhor. Então, sim, já agi como psicólogo aqui na igreja. A psicologia hoje em dia é muito importante, é que as pessoas ainda estão aprendendo, né? Que se trata do psicológico como se trata de qualquer outra doença, qualquer outra parte do corpo. Mas as pessoas realmente têm esse bloqueio, até mesmo quem precisa tem esse bloqueio. Mas quando as pessoas desbloquearem isso, gente, vocês vão ver como é muito melhor a sociedade, a vida. Você passa a ter respostas que, assim como um remédio tem a resposta para uma dor X, a psicologia também ajuda nessas questões. Inclusive, Josi, fazer um adendo aí que é importante saber, né? De onde começa a minha história com a psicologia e com a teologia, né? Quando eu era criança, 5 anos de idade, eu tive uma crise depressiva. Crianças têm depressão. E pouca gente sabe disso. E eu tinha um sintoma que eu arrancava os pelos. Não é por isso que eu sou careca, não, tá, gente? Arrancava os pelos dos cílios da sobrancelha, que criança de 5 anos é o que tem de pelo, né? E cabelo. Mas de ficar falhas no cabelo mesmo. E aí, então, na época, eu fui conduzido por um psiquiatra infantil. Psiquiatria infantil, no começo de 60, era psicanálise infantil. Eu fiquei curado da minha depressão. Descobriu-se o motivo, né? Meus pais foram orientados do motivo da minha depressão. Meus pais ajudaram no meu tratamento, em termos de acolhimento, enfim, de saber por que eu estava sofrendo, e sumiu essa depressão. E aí ficou na minha mente essa coisa, puxa, ser psiquiatra faz bem para a vida das pessoas. Só que na época o psiquiatra era psicanalista, tá? Era psicoterapia infantil, porque a psicoterapia ainda nem existia como profissão. Então, ali ficou essa marca. E alguém me perguntava, o que você vai ser quando crescer? Eu falava, eu vou ser psiquiatra, né? / psicólogo. Aí era psicologia, não sabia que, né? Não precisa fazer faculdade de medicina para ser psicólogo, depois de descobrir isso. E, ao mesmo tempo, a questão de pastor. Eu tinha uma relação pastoral muito querida, né? Porque no meio familiar tinha uma capela, enfim, onde se faziam cultos, né? E eu ficava muito identificado, ficava olhando para o ministro assim, com aquele encantamento. Aí eu comecei a dizer, eu vou ser psiquiatra e vou ser pastor. Desde criança? Desde criança, 6, 7, 8 anos de idade. Tem uma composição, redação na minha época chamava composição, tá, gente? Naqueles caderninhos quadrados assim. Uma composição de o que você vai ser quando crescer. Eu falava lá, vou ser psiquiatra e vou ser pastor. E é o que eu sou. E muito bom, viu, gente? Dos dois ângulos, das duas profissões. Bom, então agora a gente tem mais um vídeo, é isso? Né? Ah, pastor, esse você vai, ó, que a saudade tá grande também. Ah, Deus do céu. Tá mesmo. Não vai nem reconhecer, eu acho. Olá, a gente vai fazer uma pergunta para o pastor Serginho. Como o senhor vê a igreja pós-pandemia? Nossa, como o Zinho e o Eduardo cresceram. Tão enormes, pastor.
Como um ano faz diferença na vida de crianças, né? E a gente não percebe quando está tão próximo assim, Não, né? não percebe, eles cresceram muito. Dudu e Zinho, vocês é que vão ter que responder essa pergunta. Porque vocês, crianças, são aqueles que vão ter mais noção do que fazer, mas a igreja não vai ser mais a mesma, não. Não é uma má notícia, mas é uma notícia de desafio, porque a pandemia vai alterar o processo de consciência das pessoas. Consciência de vida, de relação pessoal, de interação pessoal e de sequelas. O que eu temo mais, aí é o psicólogo falando, é uma coisa que nós chamamos de transtorno do estresse pós-traumático. Transtorno significa sofrimento, depressão, angústia, ansiedade, agressão, violência, desapego, desafeto, uma série de coisas que ocorre depois, pós-traumático. Então, nós teremos, depois da pandemia, como já aconteceu na gripe espanhola, é importante vocês saberem, essa é a segunda pandemia que a Igreja Paulistana assiste, hein? Nós tivemos a primeira pandemia, que foi da gripe espanhola, em 1918, a Igreja Paulistana já estava aqui e ajudou, inclusive, no acolhimento de alguns doentes, não era nesse tempo ainda, mas já estávamos já lá acolhendo esse trabalho, e agora essa é a segunda pandemia, né? Então, por estudos científicos, né, já do campo da psicologia, da filosofia também e da própria sociologia, se descobriu que pós uma pandemia, ou uma guerra, no caso da Segunda Guerra Mundial, as pessoas ficam com esse estresse pós-traumático, tá? Então, coletivo, né? É perigoso. A gente não sabe, porque ele vem depois. Nem a pessoa sabe quando isso vai acontecer. Porque o estresse, o transtorno do estresse pós-traumático, ele vem assim, do nada. Então, a pessoa está normal, está ali direito, e vem esse estresse. Lembrando que estresse é uma alteração de hormônios no sistema cerebral. E a pessoa tem, então, essa situação. Pode ser desapego, pode ser violência, agressividade, uso de drogas, perda da fé, ou o contrário, exacerbação da fé, pegar aquela fé doida, sabe? Inventar uma religião, enfim. Então, é uma coisa que eu tenho falado junto com os oficiais da igreja, os ministros da igreja, de que nós vamos, como igreja, agora, começar de novo, chamados a recomeçar, porque é como se tivesse resetado, mas não do zero. Nós resetamos de uma pandemia onde as pessoas ainda estão vivendo o pânico do medo, da morte, esse mal-estar, essa infelicidade. Então, Zinho, Dudu, a gente vai precisar que vocês fiquem firmes na fé para vocês auxiliarem, porque as consequências vai ser quando vocês forem adolescentes e jovenzinhos, tá? E eu vou estar lá já velhinho de bengalinha apoiando vocês. Bom, pastor, falando no tema, né, da nossa igreja desse ano, que a gente, né, passou pela pandemia e tudo mais, estamos passando, né, acho não, né, pelas notícias pior do que no primeiro ano, né, e a igreja pegou esse ano como tema o chamados a recomeçar. Como recomeçar uma igreja depois de 108 anos de história? Pois é. O que é vivo recomeça sempre, né, Josi? Esse que é interessante, né? Nós temos células novas se formando todo dia no nosso corpo, né? Então, por isso que se torna novo a cada manhã. Quando o presbítero Edson, agora já presbítero Edson Palhares, sugeriu esse nome, né, chamados a recomeçar, é essa ideia mesmo, né? Porque as pessoas vão vir esgarçadas. O nome esgarçamento vem da psicologia também, que é quando o tecido psicológico fica tão frágil que qualquer ventinho fura ele. Porque enquanto pandemia, dentro de casa, guardados, sem voltar para o trabalho, enfim, nem todos, né? Alguns têm que trabalhar, estão na rua, pegando esses trens lotados, né? Sofrendo, enfim, sem dinheiro, sem trabalho. Então, essas pessoas vão chegar na igreja sequeladas. Assim como o teu marido está estudando fisioterapia, né? A fisioterapia é a restauração de alguém que sofreu um acidente.
acidente vascular, um traumatismo, alguma coisa, ou já nasceu com uma lesão, né? Então a igreja vai vir sequelada, sabe, Josi? Então a igreja vai precisar de uma fisioterapia também espiritual. Vai precisar Intensiva. É verdade, vai precisar de uma psicologia espiritual, vai precisar de uma filosofia espiritual, vai precisar de um novo meio de ser irmão, um novo jeito de ter comunhão. Então, essa semana no IBB, a gente está tendo um curso online, né, sobre teologia pastoral, e o pastor José Anaia, que está fazendo esse módulo com a gente, me perguntou como que vocês vão voltar como igreja, né? Eu já sei como voltar, tá? Nós vamos voltar com festa. Não, literalmente. A festa é com a gente mesmo. Literalmente, gente, vocês se preparem. Festa é com a gente mesmo. Eu vou contar com isso, gente. Nós vamos começar com festa, churrasco, almoço, mas vai ser uma bagunça santa, porque a gente precisa desestressar. Não vai começar com aquele culto sóbrio e vamos orar para o Senhor, irmão. Nada, vai ser festa. Não importa. Vamos aglomerar. Abraçar. Aí abraçar à vontade, porque, gente, para não marcar o começo daquela forma dura, sabe? Como quando alguém volta de um velório, sabe? Com aquela cara, não. A gente vai voltar com alegria, vai fazer festa. Seja uma semana de festa, um mês de festa, pode anotar vocês aí, tá? Vamos Anotem aí, gente, cobrem. festa. Pode preparar churrasco, eu não sou muito carnívoro, mas eu como carne também. Vamos começar com tudo aí, fazer festa, cantar, dançar. Ô, Giovanda, você vai ter que dançar também. Hein? Então, não, vai todo mundo entrar na dança. Dançar mesmo, que nem nos kibbutz. Todo dia no kibbutz tem uma festa, lá na Israel. Nós vamos começar com festa modelo kibbutz. Depois vocês procuram na internet para ver como que é. Porque, Josi, começar a sair de uma pandemia sequelado, com cara fechada, ou com medo, ou... Não, a gente vai fazer festa. Para começar a reanimar a estrutura orgânica. Então, a intenção de voltar com a paulistana é voltar com festa, literalmente, e reorganizar parte de pregação, culto, a comunhão. Eu pretendo, e vou discutir depois isso com os presbíteros da igreja, os ministros, focar na comunhão. Tá? Mais junto, mais frequentar um na casa do outro, sabe? Não é para culto só, não. É para comer mesmo pizza, para comer, sei lá, sabe? Fazer uma festa. E que sempre, é óbvio, regado a oração, louvor e uma reflexão bíblica. A ideia é essa. Não perder o foco, como essa semana eu falei, né, com um irmão, enfim, não é cristão, mas ele me deu uma dica importante, que nesse período híbrido, que a igreja vai se tornar híbrida agora, que a gente não pode perder o foco da verdade da Bíblia. Você vê um homem que é pesquisador lá da Universidade de Brasília, disse para mim, olha, você não pode permitir que nesses cultos híbridos se perca a verdade da Bíblia, e nem que ela vire entretenimento. Aquilo foi importante para mim, e a gente vai começar, sim, com alegria, mas com o fiel da balança, bíblico, louvor e adoração. É isso aí. E aguardamos ansiosamente por esse dia. Vamos fazer isso. Porque nós estamos sentindo muita falta, esse né, pastor? ano ainda, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pastor, falando assim de futuro ainda, né? Então a gente quer saber assim, como que o senhor vê a igreja daqui 5 anos? O senhor se vê fora daqui, aqui ainda? Como se vê, por exemplo, a próxima geração, Davi e o Dudu, que aí eles já vão estar em outra idade, a gente já vai ter talvez até um outro público, vamos dizer assim, né? Ao mesmo tempo que parece ser muito, mas 5 anos a gente viu que passa bem rápido, né? Nossa. Como que o senhor imagina a igreja daqui 5 anos? Eu imagino isso, volto a dizer, da palavra da vida. A vida se renova dia a dia, né? Então, vai continuar uma igreja viva, pujante. Mas, com certeza, na mão de vocês, jovens, né? Na mão dos adolescentes, que até lá já vão estar no início da juventude, né? E eu sonho com isso. Eu sonho um dia ser jubilado, tá? Como ministro, ser aposentado, jubilação é aposentadoria, né? Deixar de ser ministro. Mas daqui 5 anos ainda não, né, pastor? Ainda não, apesar que, né, já daria para fazer isso com 65 anos, né? Mas sonho, para mais do que 5 anos talvez, sonho que você, Lucas, Aline, Mateus, o Maurício, Cíntia, Roberto, vocês dirigem a igreja. Né? E que eu, Daniel, Giovanda, Penha, a gente fique chorando no fundo de alegria.
sabe? De ver vocês ministrando, dirigindo a igreja. E, Josi, anote o que eu estou falando. Vocês, irmãos, anote o que eu estou falando. Eu não terei medo disso. E eu vou preparar a Igreja Paulistana como ministro, né, presidente da igreja, vou preparar a igreja para a sucessão de vocês, jovens, porque a igreja é de vocês. Foi para isso que você se vocacionou de criancinha, Lucas, Aline, Cíntia, foi para isso. Então, vai ser uma alegria para mim quando eu for sucedido por vocês. Com muita alegria. É isso aí. Bom, pastor, nossas perguntas encerraram, mas para a gente encerrar mesmo, a gente vai fazer um bate-bola. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor e o senhor vai me falar a primeira coisa que vier na sua cabeça. E não é numa frase, é de preferência no máximo duas palavras. Tá? Vamos lá. Ser igreja é? Cristão. A paulistana é? Meu lugar. Ser congregacional é? De verdade, coração. Ser pastor da paulistana é? Privilégio. Sua função de pastor favorita? Fazer casamento. Eu já sabia essa. Uma saudade. Meu pai. E agora o senhor pode aproveitar qual câmera, Aline? Para focar nele, aquela ali, ó. Uma mensagem para a galera da igreja, que eu imagino que todos estão morrendo de saudade. A Penha queria até vir com a gente, mas a gente falou, não, fique em casa. Ela falou, mas eu estou com tanta saudade do pastor. Então eu imagino que todo mundo deve estar com essa saudade gigantesca do senhor, de todos nós, né? Então aproveite para daí. E também convidar a galera para o aniversário, né? Das informações aí do nosso culto de aniversário e tudo mais. Queridos, olha, no começo da pandemia, a gente estava sem saber o que ia acontecer, né? Veio na mente da gente, né, a ideia da Arca de Noé. Não foi uma opção deles entrar na Arca, né, mas era o único lugar que eles podiam viver. Fora da Arca eles iam morrer. Então, a gente, desde o comecinho, os irmãos lembram disso, das meditações, dos pequenos vídeos, e eles esperavam um sinal. E o sinal de que a turbulência, ou seja, o dilúvio estava acabando, foi quando a pomba voltou com o raminho de oliveira, que é uma representação do óleo da unção. Pouco tempo depois, a pomba não voltou mais e Noé já sabia que ia voltar. Queridos, já temos o sinal da oliveira na boquinha, no biquinho da pomba. A vacinação, os isolamentos, cuidado social, sanitário. Logo, logo a arca vai aterrissar, porque vai acabar. E a arca vai abrir e nós podemos sair da arca e fazer como Noé fez. Cultuar o Senhor com uma festa. Então, irmãos, falta pouco tempo, questão de mais 2, 3 meses, a pandemia vai estar diminuindo e virando epidemia. Quando ela estiver no campo da epidemia, nós já poderemos voltar com segurança, no sentido de que a grande maioria já estará vacinada. Eu confio na vacina, porque a vacina é criação de Deus. Deus ensinou o biólogo a criar vacina. A primeira vacina feita no mundo por Edward Jenner, em 1694, era um pastor na Inglaterra. Então, a partir de então, surgiu a vacinação, ela vai chegar, seremos imunizados, a grande maioria da população, e a pandemia vai acabar, a arca vai abrir e nós vamos celebrar. Espera um pouquinho mais, guarda a ansiedade no seu coração, eu também estou ansioso para voltar, não vejo a hora, para tudo na vida, e congregar, porque eu descobri uma coisa nesse período, como é ruim ficar sozinho, como é ruim ficar distanciado, como é ruim não poder abraçar. É da natureza. Quando eu vi o Lucas, cheguei aqui hoje, a minha natureza era pegar ele e abraçar, literalmente. Eu fui, ele também veio, só que a gente já parou. Pelo amor de Deus, não dá mais para fazer isso. Aguenta, nós vamos nos abraçar muito. Prepara aí, que muita gente vai ficar com problema de coluna, o Lucas vai depois ter que tratar, que a gente vai apertar, atarracar mesmo, em nome santo de Jesus. Logo, logo. E pastor, nosso culto de aniversário é quando? Dia 18 de abril, vai ser uma live feita aqui na Paulistana, 17 horas, 17 e pouquinho, vamos estar aqui ministrando, vai ser um culto online, né? Vocês vão estar em casa, protegidos, e nós aqui também protegidos, está tudo seguro aqui, limpinho. Dia 18 de abril, o culto com a Santa Ceia, para comemorar os 108 anos da igreja, que ocorrerá no dia 13 de abril, uma data importante.
e que vocês comemorem junto com a gente. Então, dia 18 de abril, às 17 horas, a live da Paulistana para comemorar os 108 anos de Deus, chamados para recomeçar. Isso aí, pessoal. Será uma live especial. Preparem que teremos surpresas. Vocês provavelmente poderão participar aí, por isso que vai ser online, para todo mundo poder conversar e se ver ao mesmo tempo. Estamos programando para vocês também, talvez, aparecerem na live ali, todo mundo junto, sabe, esses programas de auditório que o apresentador fica lá e as carinhas ficam aqui. Estamos vendo se isso será possível, ainda não garanto, mas estamos tentando para que, de alguma forma, estejamos todos reunidos. Estamos preparando também mais algumas surpresas, mas aguardem e reservem aí na agenda, dia 18, às 17 horas, no canal da nossa igreja. E, pastor, queremos agradecer sua participação aqui, foi muito especial, muito bom. Espero que o pessoal de casa também tenha gostado aí de saber um pouco mais da nossa história, dos bastidores, de como tem sido esses 108 anos aqui. Agradecemos você por fazer parte dessa família, dessa igreja. Parabéns para você também, porque os 108 anos também inclui você, que faz parte dessa igreja, dessa história. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. Se inscrevam, deixem muitos comentários aqui, ó. Estamos aceitando ideias, porque o povo agora gostou disso e quer fazer mais bate-papos. Então deixem ideias aqui nos comentários para a gente saber. Curtam muito, compartilhem o vídeo aí com o pessoal da família, com o pessoal da igreja que às vezes não está mais aqui, mas fez parte de alguma forma nesses 108 anos, passou, compartilhem com eles aí o vídeo, para eles ouvirem essas histórias também. Avisem do aniversário do culto da igreja, para o pessoal também participar. E é isso. E num próximo vídeo, a gente volta e estará aqui com vocês. E dia 18/3, a gente se vê aqui no canal do aniversário da igreja.